Olá pessoal, tudo bem com vocês? Passando aqui de novo para falar com vocês a respeito do assunto do momento. Você provavelmente já deve ter ouvido falar que em 14 de outubro de 2023 haverá um eclipse solar em boa parte do Brasil. Mas você também deve ter ouvido falar do termo chamado anular. E aí, é um eclipse solar anular ou é um eclipse solar parcial? Vem comigo nesse vídeo para entender por que e como ocorrem os eclipses. O papel da Lua em um eclipse solar. Um eclipse solar ocorre quando a Lua passa entre a Terra e o Sol, projetando uma sombra sobre a Terra e obstruindo a luz que vem do disco solar. Esse é um fenômeno que acontece a cada 1 ano e meio em algum lugar da Terra. O eclipse solar parcial é mais comum e acontece pelo menos 2 vezes a cada ano. Já no eclipse lunar, a Lua se move por trás da Terra, então agora é o planeta Terra que está bloqueando a luz do Sol, projetando assim uma sombra de tom avermelhado sobre a Lua. Essa imagem é uma foto real que eu obtive colocando a câmera fotográfica acoplada a um telescópio. Para diferenciar esses dois fenômenos, é só lembrar que em um eclipse solar, quem fica escuro é o Sol, ou seja, quem desaparece é o Sol. E em um eclipse lunar, quem desaparece ou quem fica mais escuro é a Lua. O eclipse solar é um evento raro, que poucos conseguem ver porque a sombra da Lua é relativamente pequena. Isso limita os locais na Terra que podem vê-lo. Você tem que estar do lado ensolarado do planeta, ou seja, do lado em que é dia, e você tem que estar no caminho da sombra que a Lua faz sobre a superfície da Terra. Então, se você encontrar sua área de sombra, no caminho da totalidade em 1 ano, você tirou a sorte grande, porque em média esse tempo no mesmo local para que aconteça um novo eclipse solar leva em média 375 anos. A Lua projeta uma sombra com 2 partes, a umbra e a penumbra. A umbra da Lua é a parte da sombra da Lua onde todo o Sol é bloqueado pela Lua. No espaço, é um cone que se estende por cerca de 400 mil quilômetros atrás da Lua. É quando a extremidade menor deste cone atinge a Terra, vive um eclipse solar total. Mapas de eclipse que descrevem o caminho mostrarão um círculo representando a sombra da Lua. Mas na verdade, a verdadeira forma da umbra é mais parecida com um polígono irregular com curvas ligeiramente arestadas. Isso ocorre porque a Lua não é uma esfera perfeita, ela tem montanhas, vales e em sua superfície que afetam também a passagem da luz e subsequentemente a forma de sua sombra na superfície da Terra. Os cientistas agora têm uma maior compreensão da forma da superfície da Lua graças aos orbitadores lunares que a NASA já enviou para a Lua. E o nível de detalhes sem precedentes da topografia, de mapas, fotos e outros conjuntos de dados permitiram avaliar com mais precisão e identificar as regiões da Terra que se enquadram no caminho de totalidade de um eclipse solar. Então, se você tiver a chance de testemunhar um eclipse solar, lembre-se de que na nossa pequena Lua desempenha um papel que é bastante fundamental. Para entendermos como ocorre um eclipse solar anular, precisamos entender como funciona a órbita da Lua. A Lua leva cerca de 27 dias para dar uma volta completa em torno do nosso planeta. Temos a impressão de que a órbita da Lua em torno da Terra é uma órbita circular, mas na verdade ela não é. É uma órbita elíptica. Por isso, há momentos em que a Lua se afasta um pouco mais da Terra e se aproxima um pouco mais da Terra. E essa diferença pode ser de algumas dezenas de milhares de quilômetros. Então, quando acontece um eclipse solar com a Lua mais afastada da Terra possível, essa distância faz com que a Lua não consiga encobrir o disco solar, justamente quando o cone que forma a umbra, aquela sombra, não toca a superfície da Terra. E aí nós temos uma pequena região do Sol que apareceria durante o eclipse solar. E por isso, como essa pequena região aparenta ser um anel de luz, a gente chama de eclipse solar anular. O eclipse solar, que acontecerá no próximo dia 14 de outubro de 2023, será anular
para alguns países da América do Norte, América Central e América do Sul. No Brasil, para se contemplar o eclipse anular, é necessário que você esteja em alguma cidade do norte ou nordeste do nosso país, mas que também esteja dentro da zona de anularidade, representada por essa linha amarela aí. As cidades que estiverem no caminho da Antumbra, né, poderão contemplar o fenômeno na sua forma anular. Mas para aquelas cidades que estão nos estados fora da zona de anularidade, verão o eclipse de forma parcial. A Lua dá uma volta completa em torno da Terra a cada 27 dias, né? Então, nesse período, a Lua com certeza passa entre a Terra e o Sol e também passa por trás da Terra. Por que nós não vemos pelo menos 2 eclipses a cada mês, né? Ou um eclipse solar e um eclipse lunar? Bom, isso se deve porque a órbita da Terra em torno do Sol está num plano diferente da órbita da Lua em torno da Terra. Se você observar, a órbita da Lua em torno da Terra tem uma inclinação de cerca de 5 graus em relação ao plano da órbita da Terra em torno do Sol. Essa diferença é o suficiente para que quando a Lua passe entre a Terra e o Sol, nem sempre vai acontecer um eclipse solar. Por quê? Para acontecer, é necessário que os 2 planos, ou seja, o plano da órbita da Terra em torno do Sol e o plano da Lua, né, da órbita da Lua em torno da Terra, se toquem em um ponto chamado ponto nodal. E aí, quando acontece esse alinhamento perfeito, aí sim é possível ocorrer um eclipse solar, ou quando a Lua passa por trás da Terra, com um ponto nodal projetado para trás do planeta Terra, teremos um eclipse lunar. Bom, eu devo advertir que você nunca deve olhar diretamente para o Sol sem a proteção adequada. Então, antes de observar o eclipse, procure se informar com um especialista sobre os materiais e os métodos corretos de você observar um eclipse solar. Lembrando que olhar para o Sol sem a proteção adequada pode causar lesões da sua retina que são irreversíveis e também pode levar à cegueira. Bem, para você saber qual será a forma do eclipse solar que será visível da sua cidade, você pode consultar um site chamado Time and Date. No Time and Date, você pode vir aqui na aba Sol, Lua e Espaço e vir na seção de eclipses. Logo, aparecem os próximos eclipses, no caso de 14 de outubro de 2023, que vai assumir a forma anular para alguns lugares, mas ele já coloca aqui porque é a forma com que a sombra está sendo projetada. Então, como a umbra não vai tocar a superfície da Terra, vai ser a antumbra, o eclipse vai ser no seu formato anular para quem estiver naquele caminho da antumbra. Clicando aqui, você tem a contagem regressiva para o eclipse. Você tem uma pequena animação, mas você também pode vir aqui embaixo e ver com mais detalhes essa animação do caminho aqui no Mapa Mundi. Mas você também tem a opção de ver informações sobre os países que vão ter a sua forma anular e os países que vão ter a sua forma parcial. Basta ter uma cidade dentro de um país desse com um formato anular que ele já considera tendo formato anular para aquele país. Lógico que no Brasil todo não vai ser anular, mas vou clicar aqui em Brasil. Clicando no Brasil, a gente já tem algumas informações, tá certo? Principalmente da zona de anularidade dentro daquele país, né, do nosso país. E aí também nós temos por estado. No caso aqui, o meu estado é Ceará. Então eu vou clicar em Ceará. No Ceará eu já tenho as informações do eclipse para algumas cidades. Então essas cidades que estão nessa zona rosa mais escura são as cidades que vão conseguir pegar a anularidade, algumas com porcentagem maior, outras com a porcentagem menor. Porém, aqui fora são as cidades que vão pegar já o seu formato mais parcial, porque o anel não vai se formar completamente. Então, ele coloca aqui as principais cidades, né? E aí é que eu chamo a atenção para cá, ó. Fortaleza, Juazeiro do Norte e Sobral, as maiores cidades do estado do Ceará. E aí você vai vendo que Juazeiro do Norte é aquela que tem a maior obscurecência, né? Aquela que vai ter a maior obstrução do Sol, mas ainda assim deixará exposto o anel.
a parte que vai ser encoberta do Sol é de 88,73%. A duração da anularidade, ou seja, quando o anel vai se formar, vai durar aí mais ou menos quase 4 minutos, né? E a probabilidade de ter nuvens no dia do evento, né, na hora do fenômeno, 35%. Então, uma probabilidade mais baixa. Muito bem. Então, se você quiser fazer isso, é só repetir para a sua cidade e você vai saber como vai se comportar a aparência do eclipse solar do dia 14 de outubro de 2023. Lembra de chamar a atenção aqui para Juazeiro do Norte, que vai ser uma região das mais uma cidade que está na região do Cariri, né, cearense, e que vai ser um local de grande interesse por parte dos astrônomos amadores por conta dessa quantidade, essa porcentagem de obscurecência aí do Sol, tá bom? A taxa com que ele vai ser encoberto, tá ok? Então aqui nós temos aqui, começando às 15 horas e 26 minutos, chegando ao ápice, a formação do anel mais simétrica possível às 16h45, se mantém ali por mais ou menos uns 3 minutos e 53 segundos e termina às 17h53. Lembrando que para quem está em Juazeiro do Norte, quando olhar para o oeste, vai também se deparar com a Chapada da Araripe. Então esse intervalo de tempo aqui, esse momento aqui vai ser um pouquinho menor, vai ser por volta das 17h20. É isso, pessoal. Então, se você quiser saber como vai se comportar o eclipse da sua cidade, é só vir aqui no Time and Date e fazer uma pesquisa.